A paz do Senhor, amados irmãos, pelo privilégio que Deus nos concede, mais uma vez estamos aqui juntos para louvar e bendizer o nome do Senhor e participar da meditação da palavra de Deus, que Deus tem nos concedido para este momento. Antes de cada trabalho, nós costumamos orar a Deus, pedir a direção do Espírito Santo, e assim o fazemos neste momento. Maravilhoso e eterno Pai Celestial, te louvamos na beleza da tua santidade. Somos gratos pelo privilégio que nos concede de estar aqui junto com os teus servos, Senhor, com os ouvintes, para meditar na tua santa palavra. Assim, Pai, toma cada um de nós nas tuas santas mãos, me guia através do Espírito Santo para que possa, Senhor, a tua palavra ser ministrada segundo a tua santa vontade e não a do homem, e que tudo que seja realizado seja para a glória do teu santo nome. Abençoa cada lar, Senhor, cada ouvinte, com a tua salvação gloriosa, com as tuas bênçãos celestiais. Também, Senhor, com as nossas bênçãos materiais que necessitamos tanto. Assim, Pai, consola todos aqueles que estão doridos, feridos, passando por dificuldades, Senhor, e assim ser conosco a cada momento, a cada tempo. Em nome de Jesus te oramos e agradecemos tudo. Amém. Amados irmãos e ouvintes, nesta oportunidade eu quero dar o tema de hoje, a nossa temática para a meditação, e eu quero dizer que encontra-se no Antigo Testamento, Daniel 2, 21. Ele muda os tempos e as horas. A epígrafe selecionada, a primeira parte deste versículo, mas nós queremos aqui ler o anterior e o posterior. Deus muda os tempos, esse é o tema da nossa reflexão hoje. Daniel capítulo 2, verso 20, falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todos sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Daniel 2:21, que entra no nosso tema, diz assim: e ele muda os tempos e as horas, ele renova os reis e estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Daniel 2:22 diz assim: ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Glória a Deus. Antes da nossa reflexão, como sempre também, vamos ouvir um hino da palavra de Deus que louva ao Senhor, e ele se encontra na nossa harpa cristã com o número 262, que tem como título Senhor, estás comigo. Também é referente à temática, e ele diz assim: Senhor está comigo em todo o tempo, fazendo-me feliz no sofrimento. Ó, dá-me cada dia o teu sustento e graça para cumprir teu mandamento. Sim, estás comigo em todo o tempo, tu és o meu maná, meu alimento. Jesus, estás comigo em todo o tempo, ó, dá-me tua vida, teu sustento. Esse é o hino de louvor a Deus, louvando por o Senhor estar conosco, e é feliz aquele que anda com o Senhor em todo o tempo. Então vamos ouvir agora o hino de louvor a Deus. Senhor, estás comigo em todo o tempo, fazendo-me feliz no sofrimento. A dar-me cada dia o teu sustento e graça para cumprir teu mandamento. Sim, estás comigo em todo o tempo, tu és o meu maná, meu alimento. Jesus,
estás comigo em todo tempo. Ó, dá-me tua vida, teu sustento. Contigo, ó Senhor, vou caminhando, o Evangelho Santo proclamando, a face do Senhor Jesus buscando, e sempre no pecado me guardando. Sim, estás comigo em todo tempo. Tu és o meu maná, meu alimento. Jesus, estás comigo em todo tempo. Ó, dá-me tua vida, teu sustento. Por Deus estamos nós santificados, em ti, Jesus, que nos tem resgatado do mundo e de todo vil pecado, também o nosso ser vivificado. Sim, estás comigo em todo tempo. Tu és o meu maná, meu alimento. Jesus, estás comigo em todo tempo. Ó, dá-me tua vida, teu sustento. Retornando, glória a Deus. Após ouvir este hino maravilhoso, nós vamos para a nossa temática. E Ele muda os tempos e as horas. Ele quem? Deus. Amados irmãos e ouvintes, Deus está no controle de tudo, embora muitos não percebam, mas Ele mantém o seu segredo para os que o temem. E nós, pela sua palavra, acompanhamos essa administração, este controle. Deus está no controle de tudo, porque tudo pertence a Ele. No Salmo 24, verso 1 diz com muita propriedade que do Senhor é a terra e tudo que nela há, né? Tudo, o céu e a terra, tudo é do Senhor. E Ele governa todo o tempo, embora muitos homens pensem que pela sua força, pela sua braveza, consegue as coisas, mas Deus permite pelo esforço, mas Ele está no controle. E quando as coisas não andam conforme a vontade de Deus, Ele muda o tempo. E é maravilhoso o termo aqui, Ele muda os tempos e as horas. Ora, nós humanos fazemos menção de tempo, de hora, de dias, de meses, de ano, mas sabemos que isto é por causa da nossa limitação. Mas o próprio Senhor disse a Moisés no passado, quando Moisés interrogou a ele, para dizer ao rei, ao faraó, ele disse: eu sou, o nome dele. Jesus, no Novo Testamento, quando interrogado, alguns perguntam: você é o profeta? Você é Elias? Quem é você? Ele diz: eu sou. O Senhor é o tempo, e o tempo está com Ele, e Ele permite a cada um segundo a sua vontade. Ele é a vida. Aqui é uma referência do tempo, não filosofando, mas muitos sábios, muitos filósofos também fazem menção da vida como um tempo. A história de um tempo é uma vida, né? Então, alguns levam para a energia, a força, o fogo, o esforço, não é? Com a história em um tempo, é a vida. Então, ele aborda esse tempo como a vida. E é verdade, tem sentido a palavra aqui nesse aspecto. Quando diz, Ele muda os tempos, Ele muda a vida de cada um, de cada nação, de cada tribo, de cada povo, quando Ele quer, como quer. Ele muda a vida da humanidade quando Ele quer também. O tempo é do Senhor. E é bem verdade que desde o princípio a gente percebe e vê escrito na palavra de Deus as mudanças de tempo. Quando Adão e Eva estavam em comunhão com Deus, o tempo era diferente, era um tempo de paz e de comunhão. Quando erraram, desobedeceram, o tempo mudou. Do suor do rosto comerás, né? Então ele teria que trabalhar, se esforçar
para ter o pão de cada dia, e é assim até hoje. E por se multiplicar a iniquidade, não é? Muitos depois foram ter seu tempo diminuído, viviam muito tempo, mas foi diminuído o tempo de cada um, ao ponto de chegar no tempo de Moisés. Moisés, com muita propriedade, no Salmo 90, disse que a vida do homem, ou seja, o tempo do homem é 70 anos. O que passar disso pela sua robustez, chegando aos 80, é enfado e canseiro, não tem muita esperança. E é bem verdade, quando a pessoa tem 70 anos, que olha o mandato do presidente, aí diz: será que eu consigo terminar esse mandato? E o segundo, será que eu verei? Porque a incerteza e a insegurança com referência ao tempo. Então, cada um tem seu tempo determinado, cada um tem sua missão, cada um tem sua vocação dada por Deus, cada um tem como prestar conta a Deus no dia devido. Por isso é importante remir o tempo, saber conhecer, entender, buscando a sabedoria de Deus para viver, para ter um tempo melhor, para ter um tempo feliz. E para ter um tempo feliz só com Deus. E Ele, como o príncipe da paz, diz: buscai a paz. E os que buscam a guerra, que buscam as contendas, as porfias, as ambições, caminham para o caminho da morte, mas os que buscam a paz caminham para a vida. E nesta oportunidade nós vamos ver que Daniel, como buscava ali, descobriu o sonho do rei Nabucodonosor, que teve um sonho, né? E procurou entre os sábios e não conseguiu, porque ele esqueceu até do sonho, não sabia contar como era realmente. Então ele disse para o rei que aquele sonho nenhum sábio, nenhum astrólogo, nenhum adivinho humano seria capaz de revelar, assim como os astrólogos já tinham dito para o rei. Mas ele disse que tinha um Deus, que é o nosso Deus, o Deus verdadeiro, que era o Deus que conhece tudo, esse revelaria. E pediu um tempo e na realidade ele revelou. E quando ele revelou, Daniel disse assim, ele foi para a sua casa, fez saber o caso Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedisse misericórdia a Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que ele, Daniel, fosse revelado por Deus e anunciasse ao rei. E conseguindo tudo isto, falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e a ciência aos entendidos. Ora, Daniel, que já conhecia o Senhor, não teve dificuldade para entender esse mistério. Conversou com quem é o dono de tudo, e o Senhor, pela sua misericórdia, revelou a Daniel. E Daniel revelou ao rei, que ficou muito feliz e colocou honrarias sobre Daniel, inclusive com ele. Mas a gente vai vendo que sempre os tempos Deus tem mudado para melhor. Quando o homem pecou, Deus mudou a situação. Se ele continuasse com o Senhor, se ele se arrependesse, Deus recuperaria a situação, melhorando. Assim foi toda geração. Mas na continuidade a geração se corrompeu de tal forma que Deus resolveu mudar esse tempo de tanta hipocrisia, de tanto crime, de tanta maldade, destruindo a raça humana, preservando apenas Noé, porque achou Noé como um homem justo, reto, temente a Deus, que se desviava do mal, assim como Jó. E ele, nessa posição, o que fez? Permitiu a salvação a todos que crescem na pregação de Noé, mas não aceitaram, porque estavam corrompidos. E ali veio o dilúvio, que passou 150 dias sobre a face da terra, e pereceram todos aqueles que não creram na palavra de Deus.
Porque Deus diz para o homem, né, crescer e multiplicar, povoar e encher a terra, crescer e multiplicar, buscar conhecimento, sabedoria, entendimento, honrar uns aos outros, amar o próximo como a si mesmo, que é o segundo mandamento, não é maravilhoso que Jesus falou ali, né? O maior é a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Assim o homem vai se afastando de tal forma que padeceu, e veio Noé com a segunda geração, né? Daí gerando, veio Abraão, que creu na palavra, o Senhor mandou ele sair do meio da parentela dele, mudou o tempo dele, foi outro tempo, fez promessa gloriosa e disse que a descendência dele seria como a areia do mar. Já pensou a multidão, como as estrelas do céu? Que multidão, não é? E Deus cumpre com a sua palavra, e nós vemos isso. E Deus prometeu o resgate da alma humana desde o princípio. E os homens se perverteram pensando que não haveria, mas Deus preservou a sua palavra, a sua promessa na arca ali, no concerto com Noé. Atravessou as águas e veio para até nós hoje, né? Já depois de tantas outras promessas, de tantos outros cumprimentos maravilhosos, de tantas outras mudanças, né? Como vemos na vida de muitos profetas, mudança no tempo de cada um, de nações, de povos, também na vida de Daniel, do próprio Daniel, que apesar de ser uma pessoa que revelou coisas grandes para o rei e de confiança do rei, por causa da incredulidade da maioria, que entregaram Daniel porque não tinha aceitado o edito do rei. Mesmo assim, Daniel, confiando em Deus, foi parar na cova dos leões, mas sem temer a nada, nada sucedeu a Daniel. E também vemos a mesma situação com Sadraque, Mesaque e Abednego, também passaram por dificuldades grandes até entrar na fornalha, mas mesmo assim Deus com eles livrou-os de todo o mal. Deus muda os tempos. Então, tempo de reflexão, tempo de dor, tempo de dificuldade, tempo de apreensão, tempo de medo de morte, mas Deus muda esse tempo. Louvado seja Deus. Deus muda realmente esse tempo. O tempo pode estar muito difícil, muitas dificuldades, muitas dores, muito sofrimento, muita angústia, muitos anos desempregados, agora uma pandemia trazendo insegurança, dificuldades financeiras, dificuldades em saúde, né? Também tirando os entes queridos do meio da família, mas Deus muda esse tempo. Com certeza, esse tempo não perdura, mesmo que o ímpio, o homem mau, mesmo que o inimigo das nossas almas intente contra o povo de Deus sabe que Deus muda os tempos, e Ele muda mesmo, e nós vemos isso no transcorrer das gerações, né? Então, Deus ali abençoou Noé, fez prosperar tudo, e toda a terra ali, depois do crescimento das nações, de novo, eram todos de uma mesma língua, mas a perversão, o pecado, distanciou o homem de tal forma que o homem resolveu fazer uma torre para chegar no céu. E Deus, olhando do alto, disse: desçamos e vamos confundir a língua. E quando confundiu a língua ali, mudou o tempo daquela geração perversa, e eles, sem entender a língua do outro, se separaram e foram cada um para a sua terra, para o seu lugar, e progredir e criar seus filhos, seus parentes também, seus animais, e prosperar. Que é esta a ordem que Deus deu: crescer e multiplicar. A terra precisava naquele momento de povoamento, né? E ele viu que essa mudança se deu também no meio daquela sociedade, daquele povo, daquela geração. Deus muda os tempos em qualquer época, em qualquer momento. Ele é o tempo. Louvado seja Deus.
Então vemos o seguinte: Deus promete livrar os israelitas, né? Também, quando os israelitas estavam escravizados no Egito, ali nós vemos outra passagem difícil. Quantos anos, não é? Quantos séculos escravizados pelo faraó, mas Deus resolve libertá-lo, né? E a história é muito bonita, né? Então Deus anuncia a ruína dos egípcios. Faraó aprontou seu carro e tomou 600 carros escolhidos, seus capitães sobre ele. E Faraó, no dia último, quando liberou o povo de Deus, né, alguns egípcios chegaram para ele: você vai liberar os nossos escravos? E como é que vamos fazer? Providenciar nossa riqueza, nosso bem? E resolveram ir atrás. E Faraó pegou 600 dos melhores carros que tinha, também os capitães de mais poder de guerra, né, preparados, aptos, e foi atrás de Moisés, que já tinha partido. E Moisés, já chegando com o povo de Deus diante do Mar Vermelho, muitos se preocupavam. E ali viram a chegada de Faraó, e a aflição foi grande. Disse: aí Moisés, tirasse nós do Egito para morrer aqui no deserto, né? Olha aí quem vem aí, Faraó, e nós vamos morrer aqui, nós não temos arma, não temos nada para brigar, e eles têm tudo. E Faraó falou com o Senhor, e o Senhor disse: por que me procuras, né? Por que clamas a mim, né? Diga ao povo que marche. E Moisés, obedecendo a voz do Senhor, mandou o povo marchar. E o povo entrou de mar adentro, o mar se abriu e eles passaram a pé enxuto. Mas os egípcios, né, resolveram seguir os filhos de Israel com suas carruagens, e quando estava já se aproximando, ali começou a quebrar a roda do carro, começou a haver atraso, porque Deus estava no meio do povo de Deus, conduzindo, e não ia permitir isto. Até que o último israelita saiu do mar, da área que era mar, né? Quando ele saiu, o Senhor mandou Moisés estender a vara novamente, e ali as águas cobriu a Faraó com todo o exército. É bem verdade que a gente, lendo a palavra de Deus, nesse início aqui, nesse livro primeiro, não diz que Faraó pereceu ali com os cavaleiros. Só tem um livro na Bíblia que fala isto, né? O livro dos Salmos. E é com muita propriedade. O Salmo 136, verso 15 diz: Faraó, literalmente, Faraó e seu exército, né, pereceu ali. Então nós vemos que nesse salmo diz: mas derribou a Faraó com seu exército no Mar Vermelho. Um único versículo em toda a Bíblia que fala desse feito de Deus que fez perecer Faraó e seu exército, né? Então vemos aí a vitória do povo de Deus. Por quê? Porque Deus mudou o tempo. O tempo estava difícil, o tempo estava de morte, o tempo estava de aflição, mas Deus chegou para aqueles que confiam nele e mudou o tempo. E se fôssemos detalhar cada momento que a Bíblia relata das mudanças, nós não teríamos tempo suficiente, porque nosso tempo, ele aqui tem uma previsão de tempo menor para nossa exposição e meditação. Mas o povo de Deus aguardava um Salvador, e Deus prometeu que ia enviar, e os profetas anunciaram. Isaías, tido como um profeta messiânico, que profetizou na sua geração, cerca de 700 anos, ou 664 a.C., anunciou com detalhe a vinda do Senhor. Mas a palavra do Senhor não passa, ela permanece para sempre. No tempo de Deus é cumprido. E lá na frente o povo já há muitos anos, né, sem uma profecia, né, já afastado das esperanças,
já se desvanecendo, acontece um evento maravilhoso, né? A vinda do Senhor. E Jesus veio e se cumpriu a palavra de Deus. E Deus mudou aqui mais uma vez os tempos. E queira ou não queira, qualquer um, crente ou não crente, ateu ou não ateu, qualquer um que aceita ou não aceita, ele vê literalmente que Deus mudou os tempos. O tempo passado foi um tempo, o tempo de Jesus para frente é outro tempo. Já estamos com 2020 anos da vinda de Cristo. E tudo que o Senhor falou se cumpriu. E no Evangelho de Mateus trata da genealogia de Cristo, do nascimento, da sua evangelização, do seu batismo, da sua morte, da sua ressurreição e da sua ordem para os discípulos e para todo aquele que nele crê. Quando ele veio, né, os magos foram adorar, e nós vemos a história, muito interessante, não podemos nos deter muito, mas ele pregou o Evangelho, quando João já era o precursor desse momento maravilhoso, né, dessas boas novas. João pregava: arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus, quando chegou, que foi batizado, logo em seguida começou o ministério, disse: arrependei-vos e crede no Evangelho. Esta é a mensagem da salvação. Então, a salvação, ela começou a ser pregada com mais ênfase, com mais segurança, porque o próprio Cristo Salvador anunciou: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E logo depois que se cumpriu as escrituras sobre ele, que foi para o partido da cruz, quando morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e deixou para nós também a mensagem, né? Depois da ressurreição, de aparecer aos discípulos na Galiléia, ele disse: portanto, ide e anunciai e ensinai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. E esta era a mensagem de Cristo na salvação e a ordenança dele para nós. Por isso fazemos isto, pregamos o Evangelho. O Senhor mudou a vida daqueles que creram nele, e hoje muda novamente. O Senhor mudou a minha vida também, mudou meu tempo. Meu tempo era perdido, desperdiçado. O Senhor mudou, e assim Ele está de braços abertos para mudar o tempo de cada um. E o tempo que referimos aqui é o tempo da vida nossa. Nossa vida, ela é passageira, é como uma nuvem, ela passa muito rápido, e nós temos que remir esse tempo, temos que saber viver esse tempo. Esse tempo é a nossa vida, é um momento de energias que temos para dispor nos objetivos que temos para com esta vida. E o objetivo maior é receber a Cristo como Salvador e viver uma vida nova em Cristo. A vida em Cristo é um tempo diferente, é um tempo maravilhoso, é um tempo de vitórias, de bênçãos. Embora muitos ainda intentem não aceitar esta palavra, mas ela é fiel desde o início. E o Senhor mesmo disse: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Portanto, prezado amigo ouvinte da palavra de Deus, prezado irmãos, pense, reflita nesta palavra. Deus muda os tempos. Você está passando aflição? Você está passando dificuldades? Eu estou falando nos momentos difíceis da vida, porque a vida ela é heterogênea nessa parte de momentos bons, momentos maus, momentos intermediários. Ela é rica nessa diversidade, mas para os que estão em Cristo há uma esperança maior. Os que estão em Cristo têm a certeza da vitória, têm a certeza de um momento eterno, de uma vida eterna. Mas quem não tem a Cristo tem a morte, não tem a certeza, não tem a segurança. Portanto, a necessidade de crer no Evangelho, receber a Cristo como Salvador e ter
a vida, o tempo ser mudado para melhor. Deus muda as situações, as circunstâncias, os momentos, a vida, o tempo. É preciso mudar o seu tempo, é preciso mudar o meu tempo cada dia e preservar ele na presença de Deus. Não se afastar nenhum momento para não ter tempo desagradável. É importante ter tempos felizes na presença do Senhor, para que possamos contar bem nosso dia, né? Que Deus em Cristo nos abençoe, que Deus em Cristo nos proteja de todo mal, que Deus em Cristo nos dê o entendimento de que só Deus muda os tempos, as circunstâncias, os momentos, as adversidades. É tempo de choro, mas Deus pode mudar. É tempo de alegria, pode haver mudança. Não para o mal, porque Deus não traz o mal intencionalmente para prejudicar, não. Mas Deus é de trazer o bem, trazer o que é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Este é o nosso Deus, o Deus bom, Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos resgatou por Cristo, pela sua graça maravilhosa salvadora. E Ele está de braços abertos para receber tantos quanto queiram que Deus mude o seu tempo. Quantos eu conheci na vida, alcoólatras, deitado, às vezes dormindo nas calçadas, Deus mudou o tempo, depois vemos ele todo arrumadinho, indo para a igreja, depois de paletó e gravata, pregando o evangelho, né, e muitos criticando, mas Deus mudou o tempo daquele que se voltou para ele, e está disposto a mudar também seu tempo, se você se dispor receber a Ele como Salvador. Que Deus em Cristo nos abençoe, que nós possamos ficar com esse momento de reflexão. Se você tem a necessidade de uma mudança para melhor, busque no Senhor. Ele é o dono da prata e do ouro, dono da salvação, da vida e da morte. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém. Maravilhoso eterno Pai Celestial, te louvamos mais uma vez na beleza da tua santidade, pela tua santa palavra para conosco, Pai amado. Dai-nos da tua graça, do teu amor, que possamos compreender, que o Espírito Santo possa abrir nossos olhos, esclarecendo-nos, Senhor, nos mostrando, Senhor, verdadeiramente, nos conscientizando do pecado, para que possamos, Senhor, nos afastar e seguir os passos do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus em Cristo abençoe cada lar, cada família, que possam, Senhor, crer em Ti para a salvação e vida eterna. Também, Senhor, apagar, Senhor, as tristezas do coração, as dificuldades, abrindo porta de trabalho, Senhor, porta da felicidade para cada um, também nesta vida material que precisamos. Pai Santo bendito, em nome de Jesus te oramos, te agradecemos tudo. Amém. O amor de Deus nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Todos digam amém.